Tranquilo, pessoal. A gente vai estar resolvendo aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Informática, professor Muniz. Vamos aqui para mais uma resolução de questões na nossa noite de hoje. Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte. Um arquivo no Windows pode ser excluído de duas maneiras. Excluir enviando para a lixeira, ao pressionar Delete, ou excluir sem enviar para a lixeira, ao pressionar Shift Delete. Pessoal, questão correta. Fiquem atentos em relação à tecla Shift mais Del. Por que, professor? Shift mais Del. Porque quando você aperta Shift mais Del, você já consegue excluir definitivamente. O quê? O arquivo. O arquivo. Professor, e se eu só apertar só Delete, só a tecla Del? Se você só apertar a tecla Del, você vai enviar aquele arquivo para a lixeira. Se você aperta Shift Del, você envia o arquivo para o espaço sem passar pela lixeira. Beleza? Então, questãozinha correta. Questão que eu acho que todos aí conseguiram acertar. Beleza? Questão já batida em sala de aula. Vamos aqui à nossa segunda questão, que diz o seguinte. Para alternar entre janelas abertas, pode-se utilizar a tecla de atalho Alt-Tab, onde vai exibir uma caixa de diálogo com as janelas abertas. Ou Alt-ESC, alterna entre as janelas sem exibir a caixa de diálogo. Questão bacana, questão interessante. Pessoal, presta bastante atenção nessa questão. Aqui nós temos uma área de trabalho, um desktop, onde a gente tem aqui uma barra de tarefas, barra de tarefas, onde a gente tem os ícones de alguns programas. Você pode editar e colocar aqui na barra de tarefas. No finalzinho você tem uma central de ações, tá? E aqui você tem as pastas, né? Os seus arquivos, seus programas aí na área de trabalho. Tranquilo? Professor, a questão é o seguinte. Você está com dois programas abertos. Por exemplo, você está com o Word, você está com o Excel. Então, aqui está com o Word e aqui você tem o Excel aberto. Professor, então você clica aqui, você abre o Word. Você clica aqui, você abre o Excel, tá? O problema é o seguinte. Quando você, por exemplo, está na tela do Word e quer alternar para o Excel, tem duas formas que você pode fazer isso. Você, por exemplo, se você aperta Alt-Tab, aparece uma caixa de diálogo aqui e aparece os dois programas que estão abertos. Se você segura, por exemplo, o Alt e ficar apertando Tab, como é que acontece? Aí, o selecionador fica aqui no Word, ó. E aqui é Excel. Se você aperta Tab novamente, o selecionador passa para o Excel e você fica alternando entre essas janelas. Quando você solta, você abre naquele programa que você soltou por último. Então, o Alt-Tab, ele aparece a caixa de diálogo. Professor, como é que a gente alterna sem aparecer essa caixa de diálogo? Aí você vai anotar. Alternar entre as janelas, sem aparecer a caixa de diálogo. Qual é a tecla de atalho? Alt mais ESC. Então, você aperta Alt mais ESC, você vai alternar sem aparecer a caixa de diálogo. Tranquilo? Com caixa de diálogo, Alt Tab. Aí você vai alternar entre as janelas que estão abertas. Beleza? Questão correta. Não tenho dúvidas que vocês aprenderam esse detalhe. Professor, como é o nome do explorador
aqui de arquivos que nós temos? Nós temos o Windows Explorer, né? O Windows Explorer, explorador de arquivos aí da Windows, onde ele vai trabalhar com a manipulação de pastas, beleza? Pastas em que está dentro do sistema NTFS, beleza? NTFS, um sistema de manipulação de arquivos e pastas, beleza? Então é assim que acontece. Vamos aqui partindo para a próxima questão, questão número 3, onde ela diz o seguinte: o Windows Explorer, lembrando que o Windows Explorer é um software. O que é um software, professor? É um programa, tá? Que vai gerenciar arquivos e pastas. Arquivos e pastas, beleza? Arquivos e pastas. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos e pastas. O usuário pode escolher o modo de exibição dos arquivos para ícones, lista, detalhe, lado a lado e conteúdo. Questão correta também, professor. Quem consegue navegar, por exemplo, no Windows Explorer, tá? No Windows Explorer, você vai perceber que vai abrir uma janela. Lá na barra de tarefas vai ter uma pastazinha. Você clica nela. Vai abrir o que, professor? Uma página aqui, ó, tá? Onde a gente vai ter o Windows Explorer. Aqui vai ter a lista de arquivos. Vai ter a lista de arquivos. Bacana. E aqui vai ter tipo um painel de visualização daquele arquivo. Por exemplo, você clica nesse arquivo e aparece, por exemplo, o conteúdo daquele arquivo aqui do lado, para evitar que você abra aquele arquivo para ficar vendo o que é que tem dentro. A forma de organização, ó, forma de organização. Forma de organização dos arquivos acontece da seguinte forma. Você pode colocar em forma de ícones, ícones grandes, em forma de lista. Você pode colocar, por exemplo, esses arquivos com informações detalhadas, lado a lado, por conteúdo. Então, quando você está trabalhando com manipulação de pastas, o que é que você percebe? Que você consegue fazer a organização desses arquivos por ícones, por lista, por detalhe, lado a lado e conteúdo. É a forma como você vai exibir essas pastas e esses arquivos. Tranquilo? Pessoal, para ficar mais fácil, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui em tempo real como acontece, tá? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho uma pasta, eu estou com o meu Explorer aberto, beleza? Ó, olha o que acontece, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o explorador de arquivos, onde eu estou trabalhando, manipulando meus arquivos, minhas pastas. Tranquilo? O que é que vai acontecer, ó? Olha aqui a opção, ó, exibir. Tá vendo? Exibir. O que é que acontece? Vocês estão conseguindo visualizar direitinho, ó? Olha aqui onde é que está o mouse. Observe, ó, ícones extra grandes, ícones pequenos, blocos, ícones grandes, lista, conteúdo, olá, ícones médios e detalhes. Você consegue organizar essas pastas e esses arquivos, beleza? Então é muito tranquilo. Professor, além disso, dá para você classificar, ó, exibir por data da criação. Então ele vai organizar o arquivo de acordo com a data que foi criado, tá? Então você tem várias formas de você exibir esse arquivo, tranquilo? Professor, observe uma situação. Quando você clica na guia exibir, aqui do lado esquerdo, tem um botãozinho chamado painel de navegação. O que esse painel de navegação faz? Ele vai exibir no painel de navegação, que é, por exemplo, vou clicar aqui no painel de navegação. Beleza? O que é que a gente tem? Ó? Painel de navegação, expandir até a pasta aberta, mostrar todas as pastas. Do ladinho, a gente tem um painel de visualização. Olha lá. Cliquei no painel de visualização, observem aqui, ó. Está selecionado esse PDF aqui, ó. Simuladão dia 7 de fevereiro da gravação. Para evitar eu abrir esse arquivo, o que é que vai acontecer? Quando eu aciono lá no exibir painel de navegação, eu consigo ver o arquivo aqui do lado. Então isso facilita, é um recurso, tá, do explorador de arquivos aí do Windows. Então evita eu ficar abrindo, fechando, para ficar olhando o conteúdo daquele arquivo. Tranquilo? Então existe essa opção, beleza?
é no Windows Explorer. Bacana, pessoal? Então vamos continuar aqui. Voltando aqui para a nossa questão, ó, Shift F5, voltamos para a página onde a gente estava. Vamos lá. Então, estou aqui. O Windows Explorer, a gente pode organizar por ícones? Pode. Lista, detalhe, lado a lado, conteúdo, questão correta. Vamos lá. Questão número 4 e questão número 5. Se um usuário de um computador clicar em um ícone e arrastar para outra pasta dentro de uma mesma unidade, será feita uma cópia do arquivo. Pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho o disco A. Vou colocar disco C, tá? Para ficar mais fácil. Aqui eu tenho o disco C. E aqui desse outro lado, eu tenho o disco D. Certo? Professor, como é que acontece isso aqui? Presta bastante atenção. Vamos lá. Aqui dentro do disco C eu tenho algumas pastas. Pasta A e pasta B. E aqui no disco D. Professor, o que é que o senhor vai fazer? Eu quero pegar uma pasta, um arquivo que está dentro do A, vou clicar e arrastar e jogar dentro de uma outra pasta, mas que esteja dentro do mesmo disco. Observe que está dentro do mesmo disco, disco C. Se eu clicar e arrastar um arquivo e jogar dentro do mesmo disco, então aqui, ó, dentro do mesmo disco. Ó, dentro do mesmo disco. O que é que vai acontecer? Se for dentro do mesmo disco, vai mover o arquivo, mover. O que é mover? É a mesma coisa de você apertar Ctrl mais X. Ou seja, você vai recortar e colar, ou seja, você retira a pasta de A e joga dentro de B. Você vai mover o arquivo. Ah, professor, certo. E agora, professor, se eu, ao invés de eu pegar e jogar dentro do mesmo disco, eu pego esse arquivo agora e jogo lá dentro de um outro disco, ó. Se forem discos diferentes, pessoal, se eu clicar e arrastar e jogar dentro de uma pasta em um outro disco, vai copiar, copiar. Confessa? É como se eu estivesse tirando dentro da minha casa e jogando dentro de uma casa de uma outra pessoa. Então, o que é que eu faço? Se eu vou dar alguma coisa para outra pessoa, eu deixo uma cópia comigo, para evitar que eu perca aquela coisa. Por que eu não faço uma cópia quando eu clico e arrasto dentro do mesmo disco? Porque está dentro da minha mesma casa. Beleza? Porque está dentro da mesma casa. Então, o que é que acontece? Dentro do mesmo disco, vai mover. Vai mover. Se for, clique e arrasta para um outro disco diferente, vai copiar. Beleza? Agora vem a cereja do bolo. Professor, se eu clicar aqui nessa pasta e arrastar para a pasta B que esteja dentro do mesmo disco, só estou clicando e arrastando, a gente já sabe que vai mover. Mas é possível fazer uma cópia? Sim. Se você clica e arrasta, segurando a tecla Ctrl, você vai fazer uma cópia. Ah, então cliquei e arrastei, professor, dentro do mesmo disco. Segurando a tecla Ctrl, eu vou fazer uma cópia. Professor, e agora só vai tirar essa pasta do A e vai jogar no outro disco, né? Certo. Se você clica e arrasta e joga para o disco D, vai copiar. Agora, se você clica no A, tá? E arrasta segurando a tecla Shift, o que é que vai acontecer, professor? Vai mover. Então, se você aqui nos discos diferentes, ó, se você arrasta segurando a tecla Shift, você vai mover o arquivo, tá? Vai mover o arquivo. Então, é isso que acontece. Olha essa questão aqui, ó. Se um usuário de um computador clicar em um ícone e arrastar para uma outra pasta dentro de um mesmo disco, se está dentro do mesmo disco, pessoal, vai mover ou vai copiar? Vai mover, não copiar. Ele não disse que está segurando nem Shift nem Ctrl. Se eu só estou usando o mouse e arrastando dentro do mesmo disco, você vai mover. Discos diferentes, vai copiar. Dentro de um mesmo disco, você vai mover. Discos diferentes, você vai copiar.
Aliás, isso, perfeito. Beleza? Perfeito? Questão número 5. Questão 4 está errada. A tecla Ctrl A seleciona tudo, arquivos e pastas. Cara, nada como a gente ter uma aula de informática e vir aqui no próprio Windows Explorer, que a gente está trabalhando, e verificar isso daqui. Então, vamos lá. Estou aqui no meu Windows Explorer. Deixa eu apertar aqui. Ctrl A. Opa! Apertei Ctrl A. O que foi que aconteceu, pessoal? Apertei Ctrl A. Apertei Ctrl A. Ctrl A. O que foi que aconteceu? Tecla Ctrl A acabou de selecionar todos os meus arquivos. Todos os meus arquivos. Deixa eu clicar aqui fora para tirar a seleção. Perfeito, professor. Entendi. Então, Ctrl A vai selecionar todos os arquivos. Estou apertando a tecla Shift F5 para voltar no mesmo slide em que eu estou praticando aqui. Beleza? Então, questão correta. Se eu aperto a tecla Ctrl A, eu irei selecionar todos os arquivos e pastas dentro do meu Windows Explorer. Ok? Vamos lá. Questão número 6 e questão número 7. Vamos lá, meus amigos. A ferramenta Restauração de Sistema permite restaurar o computador para um ponto anterior no tempo. Pessoal, é possível você restaurar o teu computador para um ponto anteriormente? Sim, é possível. Você vai lá no antigo painel de controle, né? Que agora é configurações, e tem a opção restauração de sistema, né? Sistema de segurança tem a opção de restauração de sistema. O que acontece? Você vai voltar para um ponto anterior. Porém, pessoal, quando você restaura um sistema, a perguntinha que fica no ar, você consegue voltar aquelas pastas e os arquivos, imagens, por exemplo, documentos, que você tinha anteriormente? Coloquei um ponto de restauração de sistema. Quando você vai lá em painel de controle, a parte lá de restauração de sistema, aparece um calendáriozinho para você escolher qual dia que você quer restaurar. Por exemplo, hoje é dia 10, um exemplo, né? Eu quero restaurar para o dia 2. Né? Quero voltar meu computador como se fosse dia 2. Será que vai voltar os arquivos e as pastas? Não volta, pessoal. Arquivos e pastas não voltam, tá? Vai voltar ali os programas que foram instalados, beleza? Mas arquivos e pastas, eles não voltam. Então, é possível sim você ter um ponto de restauração do sistema, tá? Voltar a um ponto anterior no tempo no seu computador. Questão correta. Vamos lá, próxima questão, questão número 7. O gerenciador de tarefas mostra os programas, processos e serviços que estão sendo executados no computador e como eles estão utilizando o computador. Por exemplo, vai mostrar a CPU e o uso da memória. Pessoal, o que é que seria esse gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas, nada como a gente vir aqui no nosso próprio computador e abrir o gerenciador de tarefas. Observe que eu estou no PowerPoint para poder dar aula para vocês, certo? O que é que acontece? Eu vou apertar a tecla Ctrl Alt Delete. Professor, o que foi que apertou aí? Apareceu qual tela aí, professor? Não está aparecendo para vocês, né? Mas para mim está aparecendo. Para mim, está aparecendo uma tela azul, tá certo? Essa tela azul, ela tem a opção gerenciador de tarefas. Olha que dia que vai aparecer. Apertei a tecla Ctrl Alt Delete. Primeiro foi para uma tela azul, onde eu escolhi a opção gerenciador de tarefas. O que foi que apareceu aqui no gerenciador de tarefas? Vamos maximizar essa tela para mostrar o que seria o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, pessoal, ele vai mostrar o desempenho da tua CPU, do teu processador, a tua memória, o disco, tá? O quanto está sendo utilizado. Aqui a gente consegue ter, por exemplo, isso, Douglas, já que eu vou falar dessas teclas de atalho, tá? No gerenciador de tarefas, eu consigo ver o desempenho do meu computador e qual programa está mais consumindo da minha CPU, do meu processador. Observe que eu estou utilizando o Google Chrome, tá? O Google Chrome ele está com consumo de uso de energia muito alto. Por quê? Porque no meu Google Chrome, eu estou com várias abas de programas abertos, né? As abas estão abertas, né? E tem Google Meet, tem várias coisas abertas. Tranquilo?
Então, observe que está tendo um maior consumo. Então, eu consigo verificar aqui, ó, muito alto, beleza? A taxa de consumo. Ela está consumindo 33, variando de 33,4%, 33,9% do meu consumo. Tranquilo? Então, eu consigo ver aí o consumo entre o meu processador e a memória, porque a gente sabe que as informações, elas são trocadas entre a memória e o processador. O processador, ele busca a informação na memória e assim para poder ser processada. Beleza? Então, aqui a gente consegue ver o histórico de aplicativos que a gente utiliza. A gente pode olhar o desempenho do computador, tá? Ó, como é que está o desempenho da minha CPU, professor? Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Velocidade, tudo direitinho eu consigo ver o desempenho da memória, do Wi-Fi. A gente consegue fazer isso. Tranquilo? Só que nós temos um ponto muito interessante dentro do gerenciador de tarefas. Nós vimos que a tecla de atalho que eu utilizei foi Ctrl Alt Delete, mas primeiro abre uma tela azul para depois eu entrar no gerenciador de tarefas. Tudo bem? Se eu quiser finalizar um programa que está dando trabalho para mim, aquele programa travou. Se o programa travou na hora que você está utilizando, você aperta Ctrl Alt Del, você vem aqui no programa, por exemplo, ó, clica nele, e aqui embaixo você consegue ter a opção finalizar tarefa. Então, você finaliza aquele programa que está travado, que ele deu um probleminha. Então, geralmente, quando ocorre uma trava no computador, no programa, tá? E está não respondendo, aparece uma bolinha girando, você vem no gerenciador de tarefas e finaliza a ação daquele programa. Tranquilo? Professor, mas voltando aqui, vamos lá. Quais são as teclas de atalho? Teclas de atalho para a gente chegar no gerenciador de tarefas. Nós temos duas, por exemplo. Eu tenho Ctrl mais Alt mais Del. Ctrl Alt mais Del. Beleza? Ctrl Alt mais Del. Mas aqui primeiro eu passo pela tela azul para depois eu chegar no gerenciador. Ou se eu quiser ir diretamente no gerenciador sem passar pela tela azul, eu posso clicar na tecla Ctrl Shift mais ESC. Beleza? Se eu aperto a tecla de Ctrl Shift mais ESC, eu vou diretamente para o gerenciador de tarefas. Tranquilo? Questãozinha está correta. Correta porque o gerenciador realmente ele vai mostrar os processos do uso da CPU e da memória. Tranquilo? Professor, sublinha essas teclas de atalho que isso aqui cai em prova. Ok, meus amigos? Vamos lá. Próxima questão, questão número 8. O Windows é um software livre. Certo ou errado, pessoal? Essa questão está errada. Por quê, professor? O Windows ele é um programa, é um software proprietário. O que é um software proprietário? É um software em que tem o código código de fonte, fechado ou aberto, fechado, código de fonte, fechado, diferentemente do Linux, que é um software livre, onde ele pode ser o quê? Modificado. Ele pode ser modificado, tá? O Linux tem várias distribuições por conta dessas modificações. Então, como ele é um software livre, então ele tem o código de fonte aberto para modificações. Tranquilo? Diferentemente da Windows, onde os seus programas praticamente são de software proprietários, onde eles não podem ser alterados, somente o usuário-chefe quem criou, beleza? Então tá errada, porque o Windows é um software proprietário. Quem é software livre é o Linux, por exemplo, o software Linux, que é um sistema operacional. Beleza? Ok, vamos na questão número 9, onde ela diz o seguinte. Temos uma imagem que foi recortada do Word, e onde ela diz o seguinte. A ferramenta selecionada acima no Word é responsável por copiar a formatação de um local
no texto e aplicar em outra parte do texto. Pessoal, que ferramenta é essa? É o pincel de formatação. Questão correta, corretíssima. Vada como a gente viu no próprio programa Word. Como é aula de informática, eu vou ter que vir no Word. Então, vamos aqui abrir uma tela em branco. Vamos abrir uma tela em branco, vamos lá. Word. Todos estão visualizando. Vou dar um zoom, ok? Zoom, nós estamos no Word, tá? Irei ampliar a nossa fonte. Deixa eu colocar na fonte 24, né, professor? E vou digitar um texto aqui, ó. Aprovação dos alunos do vetorial. E aqui embaixo eu vou colocar cumprir as mentorias, certo? Cumprir as mentorias. Bacana, professor. Gostei, gostei. Aí eu vou pegar aqui dos alunos, ó. Vou fazer o quê? Vou colocar o negritozinho. Vou colocar em azul, certo? Eu quero copiar essa formatação aqui, professor. Ó, selecionei dos alunos, cliquei no pincel de formatação e quero aplicar nessa palavra aqui, ó, cumprir. Olha lá, ó. Joguei a formatação aqui. Pronto, perfeito. Então, a função do pincel de formatação é essa. É copiar a formatação de um texto no local no Word e jogar em um outro local. Professor, eu caio muito em prova? Meu amigo, isso aqui despenca em prova. Mas antes da gente avançar das nossas questões, o meu objetivo hoje aqui é dar uma aula de Word para vocês. Por favor, poderia trazer aqui o mouse, tudo bem? Na aula, o mouse branco, onde a gente vai aprender aqui as guias, os grupos e os comandos, beleza? Para a gente poder aqui aprender um pouquinho de Word e já que eu estou aqui, a gente vai aprender esse negócio aí agora, beleza? O Word é um programa que eu mais trabalho, tá, pessoal? Onde eu tenho uma grande facilidade com o Word e principalmente também o Excel, beleza? Onde a gente trabalha com planilhas e a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui na prática, beleza? Porque essa matéria é prática e eu vou mostrar para vocês na prática as questões que realmente caem no concurso. Bacana? Então, antes da gente avançar no nosso conteúdo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho de Word. Vamos lá. Pessoal, olha como o Word é interessante. Aprendemos um pouco sobre o pincel de formatação. Tá aqui o pincel de formatação. Ele serve para copiar a formatação de um trecho e jogar em um outro texto. Professor, primeiro, o local onde ele está, que é justamente essa delimitação desse quadradinho aqui, ó, onde eu estou riscando com o mouse. Essa é a delimitação. Essa delimitação que eu vou ter aqui, dividido por linhas, colunas, observem aqui, ó, tem a divisão por colunas, ó. São os grupos. Quais são os grupos que nós temos, ó? Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo e grupo estilos e editando. Esses são os grupos do Word. Cada grupo desse ele é vinculado a uma guia. A guia que vai trazer justamente esses grupos que eu estou falando, ó, é a guia página inicial. Tudo bem? Página inicial. Qual é o comando mais importante no Word que a gente vai ter aqui na guia página inicial? É o pincel de formatação. O pincel de formatação ele tem essa opção de você tirar essa formatação aqui de um texto e jogar em um outro. Vou fazer novamente, ó. Vou colocar vetorial aqui. Vou colocar sublinhado, itálico, que você deita um pouquinho a letra, tá? O que você vai fazer agora? Vou colocar uma cor aqui nele, tá? Colocar a cor vermelha. Vou pegar, seleciono o texto, beleza? Pego o pincel de formatação e jogo aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Eu tiro a formatação de um local e jogo no outro. Tá no grupo área de transferência. Esses botõezinhos que estão aqui em cima, ó, aqui na parte azul, ó, todos esses botõezinhos é o que a gente chama de guias, são as guias, tá? Cada guia ela tem seus grupos. Por exemplo, guia inserir. Quais são os grupos da guia inserir? Páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, comentários, cabeçalho, rodapé, texto e símbolos. Esses são os grupos. Dentro desses grupos existem os comandos. Por exemplo, eu quero inserir uma imagem no Word, professor. Dá para inserir? Dá. Dá para inserir imagem no Word. Dá para inserir formas? Dá, tá aqui, ó. Eu posso inserir formas no Word. Então, eu posso chegar aqui, ó,
coloco formas no Word. Beleza? Posso mudar a cor, posso mudar a fonte. Beleza? Então, posso inserir formas no Word. Bacana? Então, se você vai inserir imagem, professor, posso inserir uma tabela? Pode, ó. Você pode inserir uma tabela no Word tranquilamente. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Se você quiser inserir uma tabela, você vem aqui, ó, número de colunas e número de linhas. Você vai inserir uma tabela no Word. Bacana? Você pode mudar a forma aqui tranquilamente. Você pode colocar sombreamento, ó. Beleza? Mas, onde é que ficam as tabelas? Na guia inserir. Qual o grupo? Grupo tabela. Beleza? Na guia inserir, tem um comando muito importante, que é links. E aí eu já digo para vocês, tá vendo esse link aqui, ó? Qual a tecla de atalho para eu colocar um hiperlink em um texto? É Ctrl K. Essa tecla de atalho, Ctrl mais K, é uma das teclas de atalho que mais cai em provas. O que é que esse link faz? Você coloca um link para você acessar dentro do texto direto na internet. Então, você está, por exemplo, quer colocar um site, por exemplo, e aí você quer transformar isso aqui, né? Ó, você quer associar isso aqui a um link. Aí você vai, coloca e associa aqui, ó, a um link. Beleza? Você vai associar a um link. Beleza? Aqui, documentos, você pode colocar aqui, ó, páginas web. Aí você coloca o endereço dentro do texto, pronto. Aí você clica, vai aparecer uma mãozinha branca e ele vai te levar dentro do texto aqui direto para a internet. Você pode colocar um link de internet ou então de um arquivo dentro de outra pasta, dentro do seu texto no Word. Bacana? Qual é a tecla de atalho do link? Ctrl K. Você também pode fazer uma coisa chamada referência cruzada. O que é a referência cruzada? A referência cruzada, na verdade, pessoal, quando você está digitando o texto no Word, né? Você está lá digitando, ó. Deixa eu diminuir aqui a página. Pronto. Aí você está digitando seu texto aqui, beleza? Tará, 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 tá digitando seu texto. Aí você coloca, por exemplo, sei lá, uma citação. E aqui, perfeito. Aí você pula a página, ó. Pronto, entra numa outra página. Pessoal, você quer colocar uma referência cruzada. O que é a referência cruzada? A referência cruzada, simplesmente você vai fazer o seguinte. Vou selecionar aqui. Você vai, por exemplo, você está digitando um texto aqui, na segunda página, você quer clicar aqui nele e voltar para cá, ó. Porque esse daqui é a referência. Por exemplo, professor, geralmente isso aqui acontece muito com a imagem. Você está colocando uma imagem aqui, aí debaixo da imagem, certo? Você coloca lá a fonte. Aí quando lá na outra página você está digitando, aí você quer fazer uma referência à imagem que você já falou na primeira página. Aí você seleciona, tá? Aquele trecho e coloca referência cruzada, ó. Quando você clica aqui, ó, automaticamente ele volta e mostra a imagem onde ele está se referindo. Então, a referência cruzada é entre texto, é dentro dos textos, dentro do próprio texto. Por exemplo, eu quero fazer referência de uma parte que está lá na página 2, tá? E eu estou lendo a página 28. Aí, na página 28, eu falei de uma imagem que está lá na página 2. Então, eu faço a referência cruzada. A referência cruzada, ela serve para isso. Tá? O link não. O link eu vou simplesmente colocar um link dentro do meu texto e aí quando eu clico naquele link, ele pode me redirecionar a uma página na internet, tá? Ou alguma coisa dentro do próprio computador. Um arquivo que eu tenho lá no Windows Explorer, ele vai sair do Word. Quando eu estou trabalhando com referência cruzada, não, é dentro do Word. Referência cruzada dentro do Word. O link, eu vou sair do Word e vou para um outro programa. Ou uma página na web, seja o que for. Beleza? Então, isso é referência cruzada. Vamos lá. Professor, eu posso inserir gráficos? Pode. Eu posso inserir o Smart Art? Pode. O que é o Smart Art? Você coloca, tipo, por exemplo, algumas formas criadas. Você pode criar organogramas, por exemplo. Ó. Você pode colocar organogramas dentro do Word. Então, são os Smart Arts. Beleza? Beleza, professor. Bacana. A guia design, ela traz a parte do design do texto, né? Temos
3 comandos importantes que vão cair na prova de vocês. Tá vendo aqui, ó, no canto superior direito, qual é o comando? Marca d'água. O que é a marca d'água? Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que é essa marca d'água aqui, ó. A marca d'água é você vai colocar um texto por trás, né, do texto na página, mostrando como se fosse o carimbo da tua marca. Então, por exemplo, você quer colocar uma marca d'água aqui. Clique aqui. Aí você vai lá, ó, personalizar a marca d'água de texto, aí você bota lá, por exemplo, vetorial. Você escolhe o tamanho, né? Tamanho. Bota lá, 54. Deixa eu aplicar aqui. Opa, tá aqui, ó. Vocês estão vendo a marca d'água? Estão conseguindo visualizar? Coloquei uma marca d'água em cada página, ó. Cada página tem a palavra vetorial. Beleza? Vetorial. Por quê? Que é para marcar, né? Marcar território aqui no material. Bacana? Isso é a marca d'água. Professor, eu quero mudar a cor da página. Você pode mudar a cor da página tranquilamente. Quer colocar uma páginazinha rosa? Coloca. Quer colocar uma página verde? Coloca. Página vermelha, verde, azul, amarelo, o que for. Você pode mudar a cor da página. Beleza? Você pode colocar bordas? Pode, ó. Você coloca bordas no seu texto, tá vendo? Ó? Na sua página. Então, aqui é na guia design, você pode acrescentar bordas. Na guia layout, você, por exemplo, você está digitando um texto aqui, tá? Vou apagar aqui, pronto. Na guia layout, pessoal, tem pontos importantes também que eu quero mostrar para vocês. Ó. Aqui eu vou aumentar a margem do meu texto. Ó, observe que eu estou pegando mais da folha. Ó. Eu estou aproveitando a folha inteira. Eu posso mudar a orientação da minha imagem? Posso. Ó. Colocar a paisagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Fica mais ampla. Coloca na forma retrato. Aí fica em pé a folha. Quero colocar na forma paisagem. A folha fica deitada. Beleza? Eu geralmente gosto de usar a forma retrato. Você está digitando um texto, por exemplo, tá? E aí você quer dividir em colunas. Você pode dividir ó, em 2 colunas, coloca uma linha no meio. Olha lá como é que fica. Ó. Fica a divisão por colunas. Aí você faz o seu material. Você pode fazer isso na guia layout de página. Você pode alinhar mais à direita, você pode alinhar mais à esquerda, sem problemas nenhum. Professor, posso colocar referências, sumários? Também pode. Correspondências, um ponto importante que tem no Word, é o que a gente chama de mala direta. Você pode enviar esse seu arquivo por e-mail. Você seleciona o endereço de e-mail das pessoas, envia esse arquivo para o e-mail das pessoas. É o mala direta, tá? Revisão, tecla de atalho da tecla de ortografia e gramática. Quando você está escrevendo o seu texto no Word, você consegue fazer uma coisa chamada revisão. O que é isso, professor? Revisão. Às vezes você está cheio de erro de ortografia. Fica um tracinho vermelho embaixo. Você vai apertar a tecla F7, que é a tecla de atalho para ortografia e gramática, e você vai corrigir aquela palavra que está errada, que você digitou erroneamente. Beleza? Tranquilo. Aqui embaixo nós temos as estruturas. O que são essas estruturas, pessoal? É os modos de exibição. É o modo como eu vou exibir o meu documento. Por exemplo, se esse meu documento ele vai para a internet, para um blog, ó, aqui embaixo tem a opção layout de web. Tá aqui, mais aqui em cima, melhor. Tá aqui, ó, esses 3 aqui. Como é que ficaria na web esse meu documento? Ó? Olha como é que ficaria, ó, na internet, no meu blog. Apareceria dessa forma. Se fosse para imprimir vai sair desse jeito, ó. Layout de impressão. Se fosse para ler, modo de leitura, tá aqui, fica parecido com um slide, ó. No Word também tem uma forma de slide, é o modo leitura. Quer sair do modo de leitura? Aperta ESC e ele volta, tá? Pessoal, então o Word ele tem diversas funções. Na guia arquivo, muito importante, você pode salvar como. Lembrando, você pode salvar esse documento em Word. Qual é a extensão? DocX. Você pode salvar em PDF, tá? Ó, você já pode salvar direto em PDF. Tranquilo? PDF você tem a opção de salvar. Professor, o senhor pode simplesmente aqui explicar uma coisinha para a gente? Posso sim, tá? Por exemplo, eu vou exportar esse documento. Eu posso exportar esse documento em PDF.
tá? Bem bacana. Deixa eu ver outras opções, imprimir, salvar como. Beleza, é isso daí. Pessoal, então o Word, assim, por cima, é isso que eu mostrei para vocês. Vamos voltar aqui na questão para a gente resolver mais questões. Eu dei só uma pequena explanação do que é que seria o Word. Agora vamos voltar aqui nas nossas questões da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá que a gente tem muita coisa ainda para ver com vocês. Vamos lá. Então, questão correta, realmente, essa opção é o pincel de formatação, onde ele vai copiar a formatação de um local e aplicar em uma outra parte do texto. Questão número 10. O item selecionado acima possui a função de justificar o texto e tem a tecla de atalho Ctrl G. Pessoal, esse item aqui que está selecionado, que está com a setinha, realmente é a opção justificar o texto. Justificar. O que é justificar? Você vai deixar o texto retinho e alinhado, tá? Qual a tecla de atalho para você justificar, Moniz? Qual a tecla de atalho para você justificar? É o Ctrl mais J. Qual a tecla de atalho para você alinhar à direita, pessoal? É a tecla Ctrl mais G. A tecla Ctrl G, você vai alinhar à direita. Beleza? Voltando aqui, ó, no Word novamente, você pode ver essa função aqui. Tá aqui, ó. No grupo parágrafo. Tem lá, alinhar à esquerda, Ctrl Q. Alinhar centralizado, Ctrl E. Alinhar à direita, Ctrl G. E justificar, Ctrl J. Bacana? Ah, professor, entendi, ó. Ctrl mais Q. Aqui é Ctrl mais E. Ctrl G e Ctrl J. Bacana? Então tá aí, Ctrl J. Então tá errada essa questão, porque na verdade, para você justificar é Ctrl J e não Ctrl G. Ctrl G, você vai alinhar à direita. Próxima questão. A tecla de atalho para acessar o comando acima é Ctrl K. E a referência cruzada é um mecanismo para ligar partes do texto em páginas diferentes. Questão correta, assim como eu falei, tá? No item anterior. A referência cruzada você vai acessar partes do texto que estão dentro do mesmo programa do Word e o link você vai ser linkado, jogado para uma página web lá fora ou algum programa, né, algum arquivo dentro do teu computador. Beleza? Então, questão correta, realmente a tecla de atalho do link é Ctrl K. Bacana. E vai gerar o hiperlink. Questão correta. Questão 12. Questão 13. A tecla de atalho do comando acima é F7. Questão também está corretíssima. Então, você vai corrigir a ortografia e a gramática do texto. Questão 13. O comando acima significa mala direta. Pessoal, perfeito. Ó. São duas folhinhas e um envelope como se fosse uma cartinha, tá? Então, questão correta realmente é o comando mala direta no Word. Questão 14, e agora a gente vai entrar um pouquinho no programa chamado Excel, tá? Professor, Excel Quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Atenção. Pessoal, eu vou ensinar para vocês agora uma fórmula chamada fórmula SI. Beleza? Fórmula SI. Mas para eu ensinar vocês essa fórmula SI, eu tenho que inicialmente abrir o programa Excel. Opa, aprendi a abrir, foi outras coisas aqui. Deixa eu abrir com outra planilha. Pronto. Abrir o programa Excel e mostrar para vocês o que é que esse programa Excel faz. Primeiramente, o programa Excel, ele é um programa onde eu vou criar tabelas, tá? Ele serve para criar tabelas. Você pode criar tabelas, fazer rankings, resultados de simulados, tá? Você tem essa opção de fazer isso.
no Excel, fazer planilhas. Porém, no Excel existem as funções, é o que mais cai em prova, tá? Observe que as guias são muito parecidas com a do Word, ó. Só que o Excel você pode fazer o seguinte, vamos lá. Observem que aqui eu selecionei uma célula. A célula ela tem uma referência. Eu tenho as colunas, que é representado por A, B, C, D, E, F, G, H e vai indo. E tenho as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, são aqui do lado esquerdo. Ó. São as linhas. E aqui em cima eu tenho as colunas. Tranquilo? Linhas e colunas. Professor, o que é que o senhor vai fazer agora? Eu vou nomear essa célula F1 como notas. E aqui na célula H eu vou colocar resultado. 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 Eu posso alargar a célula se eu quiser, tá? Se eu quiser, eu posso alargar essa célula aqui, ó. Pronto, resultado. Tá vendo aí? Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Tá pequenininho, mas tá tranquilo. Beleza? Vocês querem que eu aumente mais? Tá aqui, aumentei. Pronto. Ficou melhor a visualização? Pronto, perfeito, professor? É isso aí. Tá aí. Tá o Excel aí. A gente está trabalhando com ele agora, tá? Aí eu vou colocar notas. Vou colocar a nota 3. Tá aqui a escola. Vou dar uma nota 6 aqui. Vou dar uma nota 5 para o aluno A. Vou dar uma nota 8. Vou dar uma nota 9. E uma nota 10 aqui para esse aluno aqui. Pronto. Coloquei as notas dos alunos, tá? Aqui eu quero o resultado. Pessoal, só que para eu não ficar digitando, vamos supor que fosse 1.000 alunos. Eu tinha que ter um parâmetro para eu calcular. Quem tirar acima de 7, está aprovado. Maior ou igual a 7 está aprovado. Mas como é que a gente faz uma fórmula? Primeiro, quando a gente quer fazer parâmetros de condição, você quer colocar uma condição. Né? Por exemplo, eu quero que você bote aprovado ou reprovado para quem tirou uma nota maior ou igual a 7. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na célula. Observe que na célula a gente tem uma alça de preenchimento. Você vai digitar uma fórmula. Ah, professor, eu não quero digitar a fórmula na célula. Eu quero digitar a fórmula bem aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó. Beleza, não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai digitar. Primeiro, quando a gente vai digitar uma fórmula no Excel, você tem que digitar, primeiramente, qual é o símbolo? Igual. Colocou igual. Depois, se. Se é a condicional. Então, você vai montar toda a sintaxe da fórmula. Então, você bota se, abre parênteses e vai colocar a condição. Pessoal, olha como é fácil. Você coloca só a primeira célula, ó. Só referente ao primeiro assunto. A primeira nota. Depois você só clica na alça e sai arrastando que ele vai fazer os cálculos sozinho. Você pega só da primeira célula. Se, qual é a célula que tem? Aqui a nota 3, ó. F2, né? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? F2. F2. Se F2 for maior ou igual a 7, tá vendo aí, ó? Se F2 for maior ou igual a 7, ó, tá vendo o que eu coloquei aqui, ó? F2 maior ou igual a 7. Então, como é que é o então? Ponto e vírgula. Você vai colocar o que é que você quer retornar. Se isso for verdadeiro, vai retornar aprovado. Só que você coloca entre aspas, tá? Depois, de novo, ponto e vírgula. Se isso aí for falso, vai retornar o reprovado. Olha que interessante. E fecha parênteses. Como é que ocorre essa divisão da célula? Primeiro é a condição. Se essa condição for verdadeira, ela retoma esse primeiro valor que é aprovado. Se ela for falsa, ela retoma esse segundo valor que é reprovado. Cliquei aqui, agora eu vou apertar o Enter. Apertei o Enter, foi o que aconteceu, ó. Ele já calculou. Como o 3 é menor que 7, então ele está reprovado, ó. Tá vendo? Já apareceu a palavra reprovado.
que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a haste, a alça, né, de arrastamento, vai fazer o quê? Clica e arrasta para baixo. Ó. Quando você arrastar aqui para baixo e soltar, ó, ele já calcula tudo. Por quê? Porque a fórmula já tá feita, já está no sistema. Então, o que é que acontece? Imagina que você tem 1000 alunos. Isso aqui é muito útil. Você já consegue saber se ele está aprovado, reprovado, e facilita você ficar digitando reprovado, aprovado, reprovado, aprovado. Entendeu? Então, observem que a fórmula que está digitada é essa, tá? Ó, eu tenho primeiro a condição. Se a condição for verdadeira, é o primeiro valor, e a condição for falsa, é o segundo valor. Diante disso, a gente volta na nossa questão. Aliás, deixa eu voltar aqui de novo no Excel. Queria falar mais uma coisa para vocês, tá? Professor, a gente aprendeu a fórmula Si, mas me ensina a fórmula soma. Eu quero aprender a somar no Excel. Mesma coisa, você clica aqui na célula, vai lá no campo de fórmula e você quer somar? Pronto, você digita o quê? Igual, tá? O que é que você quer fazer agora? Eu quero somar as notas. Você vai digitar o quê? A função soma. Ó, tá vendo? Ó? Função soma. Você quer somar o quê? Abre o parênteses para colocar os intervalos. Eu quero somar todos os números que estão dentro do intervalo de F2 até F7, que são esses números aqui, ó. 3, 6, 5, 8, 9, 10. Como é que eu coloco aqui, ó? Coloco aqui, ó. F2. Por que F2? Porque é a primeira célula que tem o primeiro número que eu quero. Até a última célula que tem o último número que eu quero. Para eu representar até, eu utilizo ponto e vírgula ou eu utilizo os dois pontos? Pessoal, essa aula é muito importante, tá? Assistam. É muito importante. Vamos lá. Eu quero somar os números que estão dentro de um intervalo. Eu coloco dois pontos ou ponto e vírgula? Eu coloco dois pontos, tá? Aí eu coloco a última célula que eu quero, que é o 10. Qual é o número dela? Olá, é a célula F7. Perfeito, já foi aqui, ó, F7. Fecha o parênteses, acabou. Aperta Enter. Opa, olha lá o resultado, ó, 41. Então a soma desses números, 41. Isso é a fórmula soma, você vai somar os intervalos. Professor, mas se fosse para somar uma célula e outra, aí você utilizava o ponto e vírgula, porque você selecionava a célula que você queria, tá? Professor, eu quero fazer a média aritmética dessas notas. Dá para fazer? Dá. Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu pegar uma outra célula aqui. Pronto. Pronto. Célula C3. Vou colocar aqui. Se você quiser fazer uma fórmula, a primeira coisa que você bota é o igual, né? Qual a fórmula para você calcular a média? Média. Abre parênteses. Você vai colocar a condição agora. Quem são os números que você quer calcular a média? Quero calcular a média das notas de todo mundo. Beleza. Então, vamos começando da nota número que está na célula F2. F2 até F7. Aí, novamente, fecha parênteses. Tá vendo a fórmula lá em cima? Eu quero calcular a média desse intervalo aqui. Qual é essa média que ele vai calcular, professor? É a média ponderada ou é a média aritmética? Ele vai calcular a média aritmética. Se você digitar a fórmula igual média e colocar o intervalo e aperta Enter, ó, ele já calculou a média aritmética, que vai dar o quê? 6,80 e uns carará. Dízima periódica aí, tá? Então, a fórmula que é mais usada, média, somar valores, fórmula Si, que é uma das mais utilizado, beleza? Acontece muito isso. Beleza, pessoal? Ó, vamos lá. Deixa eu colocar uma formulazinha aqui que a gente utiliza muito também, ó. Opa. 3. Vamos lá, pegar aqui uma outra fórmula muito interessante. Igual, máximo. F2 é F7
Aqui. Fecha aqui. Pessoal, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês, tá? A fórmula máxima. Primeira coisa, você bota o igual, né? Qual o máximo? Máximo, né? O número maior. O intervalo de F2 até F7. Pronto, aqui o intervalo que eu coloquei. Qual é o número máximo desse intervalo? Vocês acham que vai retomar qual valor aqui dessa célula? Qual o máximo de F2 até F7? É o 10, né? Aí você aperta Enter, vai retornar o número 10. Tá? Aí você coloca agora a fórmula igual, bota maior. Bota o intervalo que você quer, F2 até F7. 2. Professor, o que foi que o senhor fez agora? Calma que eu estou fazendo só o teste rádio. Professor, eu quero calcular o segundo maior número do intervalo de F2 até F7. Beleza, você vai fazer o quê? Coloca primeiro igual, bota maior, abre parêntese, vai colocar o intervalo F2 até F7. E você, depois do F7, você bota ponto e vírgula e bota 2 e fecha parênteses. Por quê? Porque aqui nessa fórmula, o que, é que você fez? Eu quero calcular o segundo maior número do intervalo de F2 até F7. Vai retomar qual valor? O 9. Eu já sei que é o 9. Mas olha como vai dar certo, ó. Retornou o 9, tá vendo? Então, cuidado com essas fórmulas. Tem a fórmula maior, fórmula máxima, ela vai retornar os números máximos que a gente tem dentro de uma célula. Tranquilo? Você quer calcular o segundo maior valor, o terceiro maior valor? Aí você coloca o número da ordem que você quer. Se é terceiro, se é o terceiro, se é o quarto. Você coloca lá no finalzinho, depois do ponto. Beleza? Vamos ver se dá para fazer isso na fórmula máxima, professor. Perguntinha da nossa aluna, vamos lá, ó. Igual máximo, ó, máximo. Vamos ver se dá para fazer, ó. F2 até F7. Ponto e vírgula, segundo. Vamos ver se dá para fazer, ó. Vamos ver se dá para fazer? Não dá. Tá vendo, ó? Igual, de novo, máximo F2 até F7, ponto e vírgula, segundo. Fechei. Dá para fazer, ó? Não dá, pessoal. Ele não faz. Aí eu coloquei o segundo maior. Ele tá dando 10. O segundo maior é 9. Isso vai dar para fazer com a fórmula maior. Beleza? O máximo é para calcular o número máximo dentro de um intervalo. Ou entre um número e outro. Depende do que você está analisando. Tá? Então, quer calcular o segundo, terceiro maior? Você utiliza a fórmula maior. Beleza? Com esses ensinamentos, pessoal, eu vou voltar novamente aqui na questão, Shift F5, e a gente vai aprender aqui escrito. Ó. Como é que a gente faz a fórmula se? Primeiro igual, coloca a fórmula se, abre parênteses, coloca a condição que você quer analisar, ponto e vírgula, retoma o valor verdadeiro, ponto e vírgula, retoma o valor falso. É assim que acontece. Então, observem aqui essa questão, ó. Se aqui eu tenho a célula A1, tá? Na verdade, era para ser a célula A2, tá? Se A2 for maior ou igual a 7, então, se for verdadeiro isso aqui, vai retornar aprovado. Se for falso, retorna reprovado. Tá? Vamos lá. A2 é maior ou igual a 7? Não, é 5. Então, aqui vai retomar qual valor? Resultado? Vai retomar reprovado. Beleza? Reprovado. Beleza? Só que ele quer a pergunta o quê, professor? A fórmula acima retomará o resultado reprovado na célula C5. Ele quer saber C5 aqui, ó. Ele quer saber essa célula. Muito fácil. Como é que você faz? Vamos lá, célula C5. C5. Se você arrastar isso daqui e chegar até aqui,
que é que vai acontecer? Vai dar aprovado ou reprovado? Pessoal, lógico que vai dar o quê? Aprovado. Lógico que vai dar aprovado. Daqui a condição. É como se você colocasse aqui, ó, C5. Se C5 é maior ou igual a 7, na verdade, é verdadeiro, vai retomar o primeiro valor, que é o quê? Que é aprovado, tá? Ou então você faz aquele macete de fazer o primeiro e arrastar e vai aparecer todos os valores aqui. Então, essa é a fórmula se. Você analisa a condição, se essa condição for verdadeira, retoma esse valor, se ela for falsa, retoma esse valor final aqui. Beleza? É assim que acontece na fórmula se. Então, essa questão está errada, na verdade, vai retomar o valor aprovado. Bacana? Vamos aqui. A fórmula soma de A1 até A6 retoma o valor 36. Muito fácil, ó. Quem é A1? Na verdade, não é nem A1, era para ser A2, né? A2 até A6, ó. Quem é os números de A2 até A6 do intervalo? 5, 6, 7, 9 e 8. Dá quanto essa soma, pessoal? 5 mais 6 mais 7 mais 9 mais 8. Só somar. Dá quanto aí? 35, né? Então, a questão tá errada. Porque a soma do intervalo de A2 até A6 vai dar 35. Bacana? Questão errada. Vamos lá, questão 16. Meus amigos, vamos voltar aqui novamente no Excel. A aula tá bacana? Tá dando para aprender muita coisa? Vamos lá. Ó, presta aqui atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Pessoal, tem essa opção aqui, ó, chamada formatação condicional. O que seria essa formatação condicional? Ó? Presta atenção aqui o que eu vou falar aqui. Formatação condicional. Ó, você vem aqui e vai colocar uma situação. Você vai escolher a condição. Eu quero selecionar todas as células em que o número seja maior que 7. Você vai preencher em vermelho, claro, aí você escolhe a cor. Texto em vermelho. Não, vou colocar, se é maior que 7, é texto em... Deixa eu ver aqui, verde. Pronto, verde. Deixa eu selecionar primeiro intervalo, né? Seleciona primeiro intervalo, vem aqui, ó, formatação condicional. É maior que, você quer selecionar, deixar em verde todos os números que são maiores que 7. Aí você coloca aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele automaticamente já pintou todos os números que tem a nota maior que 7. Então, essa opção formatação condicional, ela serve para isso, para você você brincar com a sua tabela. Ah, eu quero selecionar todos os números que são menores que 2, que são menores que 3. Quero selecionar os valores que estão aprovados, reprovados. Você coloca do jeito que você quiser. Para isso existe a formatação condicional. Tranquilo? Ah, professor, entendi. Bacana, né? Isso. Ó, aí você vem aqui na questão, coloca. De acordo com a figura acima, podemos afirmar que foi usado um recurso de formatação condicional, em que o critério foi realçar células maiores do que 7. Ele começou só realçar tudo que era maior que 7. Então, questão corretíssima. Bacana? É a formatação condicional. Vamos aqui à próxima questão. Questão número 17. O Calc possui a mesma função do Word. Pessoal, o Calc é um programa, é um software do pacote LibreOffice, que é concorrente da Microsoft Office. O Calc ele é um programa análogo ao Excel na Microsoft Office, no pacote Office, e não é do Word, e sim tem a mesma função do Excel. O Calc é um programa também que faz planilhas, só que é do LibreOffice. Bacana? A do Word é o Writer, certo? Então a questão está errada. Questão número 18. A intranet é uma rede pública usada corporativamente. Tá certo, pessoal? Isso aí? Intranet, pessoal, ela não é rede pública, é uma rede o quê? Privada. A intranet
ela tem algumas características. Ela é utilizada em corporações, redes internas. Só quem tem acesso é quem tem autorização. Quem tem autorização. Outro detalhe. Utiliza as mesmas tecnologias da internet. Outro ponto. Utiliza os mesmos protocolos da internet. Então, assim, a intranet, pessoal, ela utiliza o HTTP, o FTP, o SMTP, utiliza os mesmos protocolos da internet, tá? Qual a diferença? É que a intranet ela é uma rede privada, ela é uma rede corporativa, geralmente só as empresas que elas... É uma internet que tem dentro da empresa, tá? Beleza? Então, a questãozinha tá errada, tá, pessoal? Bacana? Vamos aqui à nossa próxima questão, questão 19, questão número 20. Vamos lá. O protocolo HTTPS torna a navegação mais segura nos sites e nas páginas de hipertexto. Questão correta, pessoal. Quando eu estou utilizando o HTTPS, por exemplo, você vai acessar, né? Tá navegando lá no seu navegador. Como é que acontece essa questão? Aqui eu vou ter a URL. A URL é onde você coloca o endereçamento. Tá? Você vai colocar o site, né? Da página web que você quer acessar. A primeira coisa, quando você quer acessar um site, uma página web de hipertexto, a primeira coisa que vem é o protocolo. Quando tem um protocolo HTTPS, é porque eu sei que aquele site tem um cadeadozinho verde e ele é seguro. Então, HTTPS, dois pontos. Aí vem o que? O domínio aqui, ó. www, vem vetorial.com. Por que é .com? Porque é um site comercial, certo? O que acontece, professor? O HTTPS ele é um protocolo de páginas web, páginas web, onde ele vai trazer páginas hipertexto, páginas de texto, de áudio, de vídeo, tudo em uma página, tá? Qual a diferença do HTTPS para o HTTP? O HTTP ele é menos seguro. Então, é um protocolo para eu acessar sites na página web. Então, ele requisita o servidor que tem aquele site armazenado dentro. Tá bom? Professor, como é o nome dos protocolos responsáveis por criptografar o HTTP? É o TLS e o SSL. Beleza? São os dois protocolos responsáveis por criptografar o HTTPS. Bacana? Professor, qual é a porta de entrada na internet do HTTPS? É a porta 443. Bacana? No HTTP é a porta 80. O protocolo HTML é usado nas páginas web. Pessoal, questão está errada. Primeiro, HTML não é protocolo. HTML é uma linguagem. Bacana? HTML é uma linguagem, pessoal. HTML é a linguagem das páginas web. Qual é o formato de linguagem que a gente tem no site? HTML. Bacana? Questão errada. Próxima questão. 21 e 22. Os cookies são pequenos arquivos de texto que guardam as preferências do usuário. Questão correta. Pessoal, os cookies, tá? Inclusive, eles estão para serem abolidos, né? Acho que a Microsoft vai abolir os cookies, né? Os cookies são pequenos arquivos de texto que guardam as preferências do usuário, tranquilo? Então, quando você, por exemplo, acessa demais um site, aí você digita as coisas, parece que ele grava o que você digita. Aí, quando você entra na página novamente, está lá, tudo bonitinho, como se você tivesse digitado já. Então, é formado os cookies. Então, os cookies, eles são pequenos arquivos de texto que ficam salvos dentro do teu PC, tá? Dentro do computador, cuidado, não é do navegador, é dentro do computador, teu HD, onde ele vai guardar as preferências do usuário. Então, essa é a definição dos cookies. Repita comigo,
Cookies são pequenos arquivos de texto que guardam as preferências dos usuários. Novamente, cookies são pequenos arquivos de texto que guardam as preferências dos usuários. Questão 22. O Google Chrome e o Firefox são exemplos de navegadores que não possuem o modo de navegação privativa. Pessoal, totalmente errado. O que seria esse modo de navegação privativa? Quando a gente está utilizando os navegadores, é possível você navegar sem deixar históricos. É possível você navegar sem deixar rastros. Sem deixar rastros. Professor, é possível? É. Você abre uma aba privativa e você começa a navegar e não vai deixar histórico que você acessou aquele site. Bacana? Então, os navegadores, eles têm essa função de navegação privativa, onde você consegue navegar sem deixar rastro, sem deixar histórico, tá? Porém, os downloads, eles aparecem. Eu estou falando de histórico, sem deixar rastros, tá? Tecla de atalho no Google Chrome é Ctrl, Shift, mais N. Você aperta Ctrl Shift mais N, você aparece a navegação privativa do Google Chrome. O Firefox é Ctrl mais Shift mais P. Tá? Então são as teclas de atalho para eu acessar a navegação privativa nos navegadores. Bacana? Então é uma navegação que geralmente cai muito em prova, que é essa navegação privativa. Bacana? Vamos lá, questão número 23 e questão número 24. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar direitinho aí? O áudio tá bom? Vamos lá. O cliente de e-mail é o sinônimo de web e-mail. Errada. Questão errada. Pessoal, todos os dois são programas de correio eletrônico. Porém, o cliente de e-mail, ele é um programa que ele fica armazenado no computador. E você pode utilizar até mesmo offline. Tá? Você pode utilizar ele offline. Como assim, professor? Cliente de e-mail? É como se fosse um programa dentro do teu computador, pô. Por exemplo, um exemplo é o Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird é um programa, né, um cliente de e-mail. Geralmente são empresas que utilizam mais os clientes de e-mail. Eles têm mais funções que o web e-mail, tá? Só que não é tão legal, porque na verdade às vezes eles são pagos. Já o web e-mail não. O web e-mail é o que a gente tem, os nossos e-mails que a gente tem. No web e-mail basta eu ter um navegador, tá? Basta eu ter um navegador e basta eu ter internet. E você pode criar uma conta gratuitamente. Beleza? Webmail é aquele Gmail que a gente tem. Então, no webmail, basta ter um navegador e internet ele é feito de forma gratuita. No cliente de e-mail, não. O cliente de e-mail ele é armazenado no próprio computador, é um programa que está instalado no computador. No webmail, não. As mensagens, elas ficam onde? No servidor. No servidor. Então, essa é a diferença entre o webmail e o cliente de e-mail. Bacana? Então, não são sinônimos. Professor, quais são os protocolos de e-mail? Nós temos o SMTP, o IMAP, tem um POP, né? O POP 3. Desses três aí, quem é o responsável por enviar os e-mails? É o protocolo SMTP, tá? Responsável pelo envio de e-mails. Quem é o responsável pelo recebimento? O recebimento é feito pelo IMAP e POP 3. O IMAP ele é um pouquinho mais moderno, tá? Você pode baixar o e-mail para o computador ou acessar no próprio servidor. No POP 3 não, ele é um pouco mais antigo. Você tem que, para acessar o e-mail, você tem que baixar, né, o e-mail e para depois ter acesso. Mas o IMAP e o POP 3 são protocolos de recebimento. Recebimento de e-mail. O SMTP, envio de e-mails. Gravem isso. Questão 24, ainda sobre e-mails. O campo CCO
no e-mail permite enviar uma cópia oculta para certos destinatários. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? O campo CCO no e-mail permite enviar uma cópia oculta para certos destinatários. Questão correta. Pessoal, quando eu trabalho com e-mail, você tem que prestar atenção nesse campo. Para CCO. Então, você está aqui, ó. Puxou aqui os campos. Beleza. Vamos lá. Tá aqui. E aí, professor, tem os campos? Tem aqui os campos. O que acontece aqui? Você quer enviar um e-mail para uma pessoa? Quero. Eu quero enviar um e-mail, pessoal, para que ninguém saiba que eu estou enviando para as pessoas que eu quero. Eu quero enviar um e-mail para o A, para o B e para o C, que são 3 amigos meus que eu não quero que nenhum saiba que eu estou enviando para o outro. Então é o seguinte, você vai colocar os endereços de e-mail aqui no campo CCO. Você coloca o endereço do e-mail do A aqui, ó, o B e o C. E envia. O A não vai saber que foi enviado para o B, o B não sabe que foi enviado para o A, o B não sabe que foi enviado para o C, e o C não sabe que foi enviado para o B, e nem sabe que foi enviado para o A. Ninguém sabe que foi enviado para ninguém aqui. Então, o objetivo do campo CCO é enviar uma cópia oculta. Bacana? Então, o campo CCO ele tem essa função de enviar uma cópia oculta para certos destinatários. Tranquilo? Então, a questãozinha está corretíssima. Questão muito importante na prova de vocês. Cópia oculta. Próxima questão. 25 e questão 26. A computação em nuvem permite que armazenemos arquivos em um servidor em vez de deixar no HD interno do computador. Perfeito, pessoal. Esse é o objetivo da computação em nuvem. A computação em nuvem, pessoal, ela acontece o seguinte. Está aqui o seu computador. Concorda comigo que se você deixar a informação dentro do computador, o computador ele pode pifar. Você pode perder aquelas informações. Porém, se você começa a armazenar suas informações em um servidor, por exemplo, um Google Drive, o OneDrive, né? O OneDrive, o Google Drive, que são espécies de servidores de armazenamento de informação. Se você começa a colocar aquela informação dentro da nuvem, pessoal, independente, você consegue acessar aquela sua informação independente do computador que você esteja. Você pode acessar ela na China, em qualquer lugar, de qualquer computador. Entendeu? Olha a vantagem. Basta você ter um login e sua senha para você ter acesso a esses arquivos que estão aqui sendo armazenados por um servidor. Isso é computação em nuvem. É o cloud computer. Você armazena em um servidor ao invés de armazenar informação no computador. Economiza espaço no computador. Você consegue armazenar mais informações na nuvem. Bacana? Como é que é feito esse armazenamento aqui, professor? É o seguinte, ó. Esse armazenamento, né, ele é feito em uma estratégia de pirâmide. Como é que acontece? Nós temos a divisão aqui, quando a gente trabalha com computação em nuvem. Nós temos a plataforma IaaS, e esse é de infraestrutura, onde ele vai armazenar. O que seria esse infraestrutura? Essa parte aqui é como se fosse aquelas salas gigantes com aqueles megas computadores armazenando o servidor, né, que vai sustentar essa nuvem eletrônica. Na metade da pirâmide, a gente vai ter o PaaS. Esse P é de plataforma. Aqui são plataformas de desenvolvimento de programas. Plataformas de desenvolvimento de programa. Pensa que é o Play Store, onde você desenvolve programas. E o programa já feito é chamado de SSAS, que realmente é o programa que a gente vai utilizar na nuvem eletrônica. Tá? Então, o SAS são os próprios programas que vão ser utilizados, já prontos para a gente utilizar. Tá tranquilo? É assim que acontece, que é o usuário final, ele vai pegar o SAS. É assim que acontece. PaaS é o desenvolvedor e o IaaS é a infraestrutura, né, de nuvem eletrônica. Bacana? Isso aqui costuma cair muito em prova. Beleza? Vamos lá, questão número 26. No site de busca Google, se pesquisarmos carro preto,
carro menos preto retornará a busca de todos os carros pretos. Tá certo, pessoal? Cuidado. Se eu estou pesquisando lá no Google e eu utilizo o mecanismo de busca avançada e eu digito carro, travessão e preto, na verdade eu vou estar digitando, eu vou estar procurando todos os carros que não sejam pretos. Esse sinal desse travessão, ele retira a pesquisa, ele vai pesquisar todos os carros que não sejam pretos. Professor, mas se eu for pesquisar utilizando aspas, se você for pesquisar utilizando as aspas, você procura carros pretos, por exemplo, ó, sem o hífen. Se você utilizar só as aspas e digitar carros pretos, ele vai pesquisar exatamente como você escreveu, carros pretos. Então, as aspas são utilizadas para pesquisar exatamente, e quando você digita carro menos preto, você procura todos os carros que não sejam pretos. Bacana? É assim que acontece. Então, são os mecanismos de buscas que nós vamos encontrar dentro do Google, por exemplo. Bacana? Lembrando que o Google é um site. O navegador é o Google Chrome. Então, questão errada. Ele não vai buscar todos os carros pretos. É pelo contrário. Ele está retirando os carros pretos da busca. Bacana? Aspas. Busca exata. Travessão. Você retira alguma coisa da busca. Próxima questão. Vamos lá. Os protocolos de e-mail são o SMTP, o IMAP e o POP3. Certo, pessoal? Acabei de falar. Questão correta. SMTP, envio de mensagens. IMAP, recebimento. E POP3, também recebimento de mensagem. Bacana? 28. O Microsoft Teams é um aplicativo para trabalho em equipe, que fornece ferramentas como chats, chamadas, reuniões, edição simultânea de documentos, entre outros, com o objetivo de aumentar a colaboração e a produtividade. É isso aí, pessoal. Muito utilizado, tá? Hoje, pela tecnologia dos professores, tá? O Microsoft Teams, você faz reuniões, chamadas de vídeo com seu efetivo, né, com o objetivo de aumentar a colaboração e a produtividade. É o que a gente está fazendo aqui. Estou fazendo uma chamada de vídeos com vocês, estou ensinando vocês, né, como realmente passar. Então, eu estou provando para vocês que uma repassagem de conteúdo simples, tá, de maneira objetiva, você consegue repassar aquele conteúdo para o aluno. Bacana? O VoIP, ele é um programa, tá, de chamadas sem usar a linha telefônica. Por exemplo, o VoIP ele utiliza a internet. Quando você faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né, ou uma chamada pelo WhatsApp com uma outra pessoa, você pode ligar para ela. Só que não é utilizando linha telefônica. Você utiliza a internet. O VoIP você faz esse tipo de chamadas, tá, sem utilizar a linha telefônica. Só que o VoIP ele tem uma situação. Depende muito da conexão da tua internet, da qualidade, para que essa ligação ela seja feita da maneira adequada, né? A maneira que tenha mais qualidade. Bacana? Então, essa é a definição do Microsoft Teams, para quem tinha dúvida sobre esse assunto, que é um assunto que também está recorrente em provas. Vamos lá, questão número 29. Uma VPN precisa filtrar os pacotes que chegam a uma filial, aceitando apenas os que vierem de outra filial, e codificar os dados antes de serem transmitidos. Assim, uma VPN dá a aparência que as filiais estão diretamente conectadas. Certo ou errado essa questão, pessoal? Vamos lá. Pessoal, o que é uma VPN? A VPN é uma Virtual Private Network. Se você tem uma filial de uma empresa A em um local e você tem uma outra filial em um outro local, e você quer se comunicar com aquela empresa, tá? Você quer entrar dentro daquela empresa, mas você quer passar por dentro da internet. Tem como? Tem. Você faz uma VPN, Virtual Private Network. Então, através da rede pública,
através da rede pública. O que é que você vai fazer através da rede pública, Muniz? Você vai acessar, por meio da VPN, aquela navegação interna daquela empresa B, daquela filial B. Então, você utiliza a internet pública para acessar a empresa B. Mas como é que você vai fazer? Através de um tunelamento. Você vai pegar e criptografar as informações, a informação vai passar por dentro da internet, só que ela está criptografada, tá? E você vai conseguir acessar as informações da rede B. Então, isso é o que a gente chama de tunelamento. Então, a VPN, pessoal, você quer acessar um outro local dentro da mesma empresa, utilizando a internet, que é mais rápida, você pode utilizar a VPN. A VPN ela tem esse sistema de tunelamento, de criptografia das informações. Bacana? Então, a questãozinha está corretíssima. Virtual Private Network é utilizar a intranet por meio da rede pública, tá? Por meio da rede pública, utilizando a rede pública. Professor, a rede pública é perigoso porque tem ataques, né? Isso. Imagina acessar pela rede pública essa empresa, ficaria vulnerável a ataques. Então, para isso existe a VPN, que é onde você vai fazer um tunelamento das informações e a informação vai passar criptografada por dentro da rede pública com uma espécie de um túnel. Bacana? Isso é a VPN. Questão 30. Phishing é um tipo de fraude eletrônica projetada para roubar informações particulares que sejam valiosas para cometer um roubo ou uma fraude posteriormente. A vítima normalmente é levada a uma página falsa. Pessoal, a questão está corretíssima. O que é o ataque de phishing? Phishing é pescando, né? Pescando informações pessoais e confidenciais. Aqui, ó, faz parte da engenharia social. Bacana? Engenharia social é um tipo de engenharia que é muito utilizado na internet para roubar dados de pessoas, dados de cartão, senha de banco. Então, o ataque de phishing, é um ataque onde o atacante ele te engana. Ele coloca uma página falsa de um banco para você fornecer as suas informações dizendo que você tem que atualizar os seus dados. Uma pessoa mais leiga, que não tem tanta informação sobre aquele assunto e não é esperta, ela vai lá e coloca a senha do banco e o login. Automaticamente foi pescado aqueles dados. Então, isso é um ataque de phishing. É uma fraude eletrônica. Ela é feita para roubar informações das pessoas. Então, não esqueçam desse ataque que costuma cair muito em prova, principalmente a questão de banco. Bacana? Questão 31. Hoax é um malware que dá ao atacante a possibilidade de bloquear o computador por meio da internet. Dessa forma, o computador é sequestrado e o usuário tem que pagar pelo resgate para voltar a utilizá-lo. Questão errada. Esse conceito aqui é o conceito, sabe de quê, pessoal? É o conceito de ransomware. Ransomware é o famoso sequestrador. Esse atacante aqui, esse ataque de malware, ele sequestra o teu computador e pede o resgate, ou seja, eu só forneço a senha se você me der, por exemplo, bitcoins. Então ele bloqueia o teu computador, você não consegue acessar, aparece uma tela preta que fica aparecendo lá o password e, nesse caso, ele fica te pedindo resgate. Como é que a gente pode evitar isso? A gente pode evitar fazendo backups para os nossos arquivos. O ransomware, ele pode sequestrar um arquivo do teu computador ou o computador inteiro. Não necessariamente ele vai sequestrar todo o computador. Bacana? Então, falou o malware responsável por sequestro do computador é o ransomware. Ok? Questão 32. A ideia básica de um firewall é impedir a entrada de intrusos e a saída de dados confidenciais por meio da internet e o seu computador. Questão está? Só o que é o firewall? O firewall é chamado parede de fogo.
Parede de fogo. O que é que o firewall faz, hein? Ele é uma parede, né, professor? É. Ele vai controlar tudo o que entra e o que sai do teu computador para a internet mundo afora. É uma espécie de porteiro, entendeu? Então, tudo que entra e o que sai da internet para o teu computador é controlado pelo firewall. Então, ele controla todos o que entra e o que sai do teu computador para a internet, da internet para o teu computador. Então, ele é uma parede de fogo. Bacana? Então, ele previne a entrada de intrusos, ele vai bloquear, se ele achar que é um intruso, ele vai bloquear. É um dispositivo de segurança. Já o antivírus não. O antivírus, ele faz varreduras periódicas dentro dos arquivos, dentro do computador. Dentro do computador. Quem, professor? Dentro do computador. O antivírus. O antivírus. O antivírus, ele faz varreduras periódicas dentro do computador. Não é entre a internet. Ele procura os vírus, os códigos maliciosos que estão dentro do computador já. O firewall não. O firewall ele fica lá acionado e tudo que vem da internet ou que sai do teu computador para a internet, ele faz esse controle. Já o antivírus, ele faz as varreduras dentro das pastas do computador. Bacana? Muita gente perguntando o que é que seria o hoax. O hoax, pessoal, são os boatos falsos, tá? São os boatos falsos. Aquelas informações, aqueles boatos falsos que ficam chegando para a gente em e-mail, entendeu? Isso ali são os hoax. Se a gente é bombardeado, ficar chegando mensagem... mensagens falsas. A gente sabe que é mensagem falsa, isso ali são os hoax. Bacana? Então, hoax são os boatos falsos. Pessoal, chegamos ao fim, tá? Professor Muniz, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso simulado de informática. Pode encerrar a gravação.